Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos aprender como que funciona a renda fixa para iniciantes. Principalmente para você que tem aquela insegurança para investir e não sabe como que funciona aqueles pré-fixados, aqueles pós-fixados, aquelas taxas CDI, IPCA. Isso tudo a gente vai explicar no dia de hoje para você estar podendo realizar os seus investimentos, tá certo? Vamos então para a tela aqui, onde eu consigo explicar melhor para você. Na tela a gente tem alguns ativos de taxas pré-fixadas, como os CDBs, por exemplo. CDBs onde você pode investir a algumas taxas pré-fixadas. O que seria essa taxa pré-fixada? É um valor onde você já define inicialmente o período que você vai deixar investido e qual a taxa de retorno que você vai ter nesse período, certo? Então, por exemplo, aqui, em um CDB de um ano, pagando 15,15 ao ano, isso quer dizer que você vai ter um retorno em cima desse investimento de 15,15% se você deixar em um período de um ano. Se você deixar mais do que um ano, você pode conseguir taxas melhores, porque quanto maior o prazo que você puder deixar o seu valor investido, você vai ter um retorno melhor. Então, nesse caso aqui, a gente tem um CDB nesse momento, tá, pessoal? Não é todo momento que a gente tem esses CDBs pagando uma taxa tão atrativa quanto essa, porque a nossa taxa Selic está em níveis bem elevados. Então, hoje, a renda fixa realmente está pagando essas taxas muito atrativas e não é por muito tempo. Muito provavelmente, quando a Selic começar a cair, nós não teremos taxas tão boas quanto essa. Então, por exemplo, aqui, um CDB de 3 anos, onde você tem um retorno de 16% ao ano. Ou seja, você vai ter no primeiro ano 16% sobre o valor investido, no segundo ano já começa a fazer os juros compostos, o que é o valor que você investiu mais o retorno de 16%, vai render mais 16% no segundo ano. E no terceiro ano, consequentemente, da mesma forma. Então você tem os juros compostos em cima de um investimento de um CDB, onde você pega uma taxa pré-fixada, depois de um ano você vai ter um valor maior. E depois no segundo ano, exatamente da mesma forma. Então você sempre tem uns juros compostos. Nessa aplicação aqui, por exemplo, de 6 anos, você tem uma taxa pré-fixada de 16,5% ao ano sobre o seu investimento, e isso vai te gerar aqui mais de 120%, 130% sobre o valor investido no final. Então você dobra o seu capital nessa aplicação. Então, pré-fixado ele é mais simples, você sabe a taxa que você vai ter de retorno, e você consegue estar parametrizando, até mesmo calculando os juros compostos de quanto você vai retirar no final. Com relação a taxas pós-fixadas, aí ela é um pouquinho diferente. Por quê? Porque depende muito da taxa Selic e também do CDI. A taxa Selic é a nossa taxa do Banco Central, a nossa taxa nacional que regula os investimentos no país e os juros. Então, a taxa Selic, ela acaba regulando todos os títulos de renda fixa aos quais são negociados no país. Então, por exemplo, um CDI hoje, que é um certificado de depósito interbancário, ele vale um pouquinho menos do que, ele tem uma taxa um pouquinho menor do que a Selic. Então, ele tem uma taxa que gira em torno de 13,65. Com relação aos ativos de taxas pós-fixadas, são ativos atrelados a uma taxa que você vai saber no final do período de um ano quanto que vai te render. Então, por exemplo, a gente tem alguns ativos aqui de CDBs de 2, 3 e 5 anos. Quanto maior o prazo que você puder deixar investido, maior o retorno que você vai ter. Então, por exemplo, como a nossa taxa Selic hoje está em 13,75% e o CDI 13,65% ao ano, se você pegar um CDB que te paga 115% do CDI, você multiplica 115% sobre o CDI do período do próximo ano, você vai ter 15,70%, isso se o CDI se mantiver nessa taxa no próximo ano, certo? Então, para você ter uma ideia, durante 2 anos você vai ter um retorno de 15,70%, porém você depende do CDI. Se o CDI subir, esse retorno aqui para você vai ser maior. Se a Selic e o CDI caírem, esse retorno aqui para você vai ser menor. Então, após um ano, você tem um retorno de 115% sobre a taxa de CDI e você vai ter aqueles juros compostos se você deixar mais de um ano. Por quê? Porque no primeiro ano vai te render 115% do CDI, no segundo ano começa a render
tudo que você investiu mais o rendimento que você já teve no primeiro ano. Então acaba sendo os juros compostos da mesma forma. Certo, pessoal? Então, só para que vocês entendam, quando se fala em taxas de 115% do CDI, 118%, 128% do CDI, você tem que entender que é dos próximos 12 meses, enquanto o CDI estiver ao patamar de 13,65%, por exemplo. Então, nesse cenário em que você pega uma taxa de 118% do CDI, você tem que considerar que nos próximos 12 meses o CDI vai se manter a uma taxa atrativa para você, certo? Então, se você considera que o CDI tende a cair, você não pega uma taxa pós-fixada. Se você entende que o CDI tende a aumentar ou até mesmo se manter, você pode escolher por uma taxa pós-fixada se for interessante para você, certo? E também temos ativos atrelados ao IPCA+. O que seria o IPCA? O IPCA é a nossa inflação, é a inflação que a gente tem corrente no país. Então, o IPCA é tudo aquilo que você perde de desvalorização no rendimento do seu patrimônio se ele estivesse parado, por exemplo. Você perde poder de compra. Então, nesse ativo, você se mantém com o poder de compra, porque você está atrelado ao seu investimento ao IPCA do período dos próximos 12 meses, ou 24 ou 36 meses, e você tem uma taxa de retorno real em cima do que você está investindo. Então você pega uma taxa IPCA mais o IPCA mais o retorno real, que nesse caso aqui a gente tem ativos, por exemplo, CDB para 2 anos, IPCA mais 7,65% ao ano. Digamos que nos próximos 2 anos o IPCA seja de 8%. Então você tem o IPCA de 8% sobre o seu investimento mais 7,65%, que daria nesse caso, tá, pessoal, 15,65% de retorno para você. Mas, claro, depende muito da inflação que a gente vai ter nos próximos 12 meses. Então, só para você entender, também existem os juros compostos após o primeiro ano. Esse rendimento do seu investimento vai estar já compondo o seu investimento em CDB e ele também faz os juros compostos para você. Então, é uma forma de você estar investindo. E eu acho que nesse cenário você tem aí as 3 principais taxas, as taxas pré-fixadas, pós-fixadas e taxas IPCA+. O primeiro detalhe para você estar investindo é você definir o prazo que você pode deixar investido esse valor, para você definir quanto que você vai conseguir de taxa. Então, por exemplo, você define que você pode deixar por mais de 5 anos, hoje você consegue taxas excelentes aí para os próximos anos. Por quê? Porque a nossa taxa Selic hoje está em níveis muito elevados. Então você consegue ativos que vão te pagar muito bem para os próximos anos. Se a Selic começar a cair, as taxas de renda fixa provavelmente para 2023, 2024 não vão estar tão atrativas quanto hoje. Certo, pessoal? Caso você não tenha tempo para deixar esse valor investido, você tenha valores em conta corrente, que precisa de liquidez imediata, precisa resgatar de uma forma imediata, também existem fundos de liquidez diária em renda fixa, onde você deixa esse valor rendendo diariamente, como se fosse uma antiga poupança, porém ele rende diariamente, diferentemente da poupança, que precisa esperar 30 dias, e também esses ativos rendem muito melhor do que a poupança, certo, pessoal? A gente tem diversas opções para você. Então, se você quiser, a gente tem o link do WhatsApp abaixo na descrição. Se você gostou desse vídeo, compartilha com alguém que está pensando em investir. O nosso contato fica à disposição. Curte esse vídeo e segue o canal, porque a gente está sempre postando novas oportunidades de investimento aqui para você. Tá certo, pessoal? Por hoje é isso. Um grande abraço a todos e até mais!